Bom dia a todos, bom dia pessoal, agora são 10 horas. Meu nome é Júlio Kalsinski, eu sou responsável pelas operações da CIA aqui no Brasil. Primeiramente, agradeço a todos que aceitaram aí o meu convite para participar desse webinar, hoje com um palestrante externo, que é o Daniel Ferraz. Falando um pouco aqui sobre ele, Daniel é engenheiro civil, graduado pela Mackenzie, intencionalmente envolvido com aço estrutural desde 2007, promove a concepção por meio de mídias sociais e seu blog. Atualmente é mestrando em estruturas de aço na Unicamp e desenvolve projetos estruturais no SciEngineer. Leciona concreto protendido no portal Engeduca. E uma coisa que eu gostaria de falar também é como que eu conheci o Daniel, que eu acho que foi um episódio interessante. Eu sempre fiquei admirado com o trabalho que ele desenvolve dentro do LinkedIn, de disseminar conhecimento. E a gente sabe que acho que os principais problemas desse país, se a gente pegar a raiz dos problemas, ele passa pela educação. Então, toda iniciativa que promove a educação, eu costumo falar para os meus colegas aqui que educação, conhecimento, né, é o que alavanca que nos move para frente, né? Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que o Daniel faz. E eu passo a palavra para o Daniel agora para conduzir esse nosso webinar, ok, Daniel? Ok, Júlio, bom dia. Júlio, obrigado pela oportunidade. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, o pessoal da SciEngineer, e também com todo mundo que está presente aí. Bom dia para todos. Vou iniciar aqui a nossa apresentação. O meu intuito com esse webinar é falar um pouquinho sobre perfis laminados, critérios de pré-dimensionamento e alguns métodos que eu venho aí estudando, analisando e utilizando na minha vida profissional, né? Minha intenção é que isso possa agregar à sua caixa de ferramenta aí, você que está assistindo. Obrigado pela presença de todos mais uma vez. Então vamos lá. Pré-dimensionamento de perfis laminados e análise no CIA Engineer. Bem, o pré-dimensionamento ele é uma etapa que precede o dimensionamento clássico. Ele deixa claro de cara aqui que ele não irá substituir o dimensionamento convencional, mas ele é muito útil para diversos profissionais em diversos segmentos, desde o projeto, concepção, orçamento, venda até a execução, e também profissionais que não são engenheiros, como arquitetos, técnicos, estudantes, quando nós precisamos estimar uma simples altura de um perfil laminado, até quando precisamos estimar um peso linear para uma concepção ou qualquer outra situação desse tipo. Nós temos critérios empíricos, critérios gráficos, a maioria são critérios simplificados, que são utilizados aí nessas etapas preliminares de projeto. Bem, vou começar falando um pouquinho sobre o aço laminado. O aço laminado, ele, no caso aqui, é laminado a quente, ele é conformado mecanicamente por meio de laminadores. Esses laminadores, eles pegam um perfil, um tarugo ou uma beam blank, aquecida, geralmente em 1100, 1300 graus, e começa a conformar. Eu estive no laminador da Gerdau algum tempo atrás, e você tem uma beam blank de 5, 4 metros de comprimento, e ele entra no processo de laminação, e no final do processo sairá um perfil U, um perfil W, com a seção transversal conformada mecanicamente, de em torno de 120, 130 metros. Então percebam que é realmente de modo simplista falando, um esticamento aqui do aço aquecido. As principais seções transversais que nós temos no mercado são a seção H, I, C ou L, ou C ou U, né? O pessoal chama de U também, e cantoneira L, que aqui nós temos a cantoneira de abas iguais. Temos, eu não sei se ainda tem no exterior aba desigual, mas já utilizamos também abas de diferentes dimensões. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque existe uma grande confusão entre perfil I, o que é perfil I, o que é H, o que é W.
O perfil I americano ele já foi amplamente utilizado aqui. Eu acredito, tenho quase certeza que ele não é mais laminado, ou seja, um dia foi aqui no país, mas ele tem a face interna das mesas inclinada. Isso aqui dificulta muito quando você tem que fazer uma ligação de mesa, tá? Este é o I americano. Agora, quando falamos do I com faces internas de mesas não inclinadas, paralelas entre si, nós estamos falando do perfil W. E esse é o perfil que a gente consegue com mais facilidade no mercado e também é laminado aqui no país. O perfil W, nós temos o perfil I ou H. Qual que é a diferença? Nós temos colunas que podem estar sendo sujeitas a momentos, a flexões nos dois sentidos, intensas flexões. Então, nós sabemos que em torno de X aqui, nós temos uma inércia maior. Agora, quando temos uma flexão intensa no outro sentido, em torno de Y, nós costumamos apelar para o uso de um perfil H. Ele terá uma robustez, uma rigidez maior nas mesas, com um acréscimo da largura das mesmas, ou com aumento da espessura. Geralmente eles têm um formato mais quadradão, onde nós temos essa aba aqui um pouco mais larga para o perfil H. Bem, falando um pouquinho de galpão simples, os meus critérios de pré-dimensionamento que eu estudei aqui, eles foram para galpões simples laminados, de perfis laminados, e são aplicáveis para este caso. Você pode, evidentemente, tentar aplicar para outros casos, como mezaninos, suportes, mas cada caso você precisa ver as suas características de esforços. Por exemplo, o nosso galpão ele é um galpão geralmente muito leve e temos uma predominância de esforços laterais de vento. E isso fará com que nossas colunas aqui sofram intensa flexão. Então, a nossa coluna aqui ela é dimensionada a flexocompressão, a flexotração, e vou mostrar mais à frente que o limitante nem sempre é a resistência à compressão, e sim a flexão. Mas um galpão simples, essa gravura é do livro do Walter Pfil, um galpão simples aqui, no caso, é uma tesoura de perfis dobrados, perfis formados a fio, mas também pode ser uma tesoura de perfil de alma cheia. Nós chamamos de alma cheia porque realmente a alma do perfil W ela não tem aberturas. E nós temos o pórtico principal, o sistema portante principal, os contraventamentos aqui nos planos da cobertura, longitudinal e aqui neste segmento de pórticos, dando uma rigidez aqui para deslocamentos horizontais, e aqui o contraventamento também no plano lateral, restringindo essa translação aqui e dando uma rigidez global significativa e reduzindo as deformações consequentemente. Estes são os principais elementos de um galpão simples, as terças, os contraventamentos, temos aqui uma viga longitudinal, e o próprio sistema portante principal. E aqui um galpão de perfil de alma cheia. Aqui temos os perfis W, que nós costumamos ver aí no mercado, e aqui o modelinho estudado aí do software que eu fiz. Bom, eu peguei alguns critérios que eu encontrei na literatura e eu vou batizar esses critérios com o nome do autor. Então, quando você vê que Chambler, Margarido é o nome do autor que eu encontrei nos livros, na literatura, na revisão bibliográfica, então não estranhe o nome dos métodos que eu encontrei, que eu batizei aqui. O primeiro é do professor Zacarias, do Chambler, Zacarias Chambler, ele, junto com o Ficanha, com o Fabiani, ele coloca um pré-dimensionamento aqui simples para colunas, eu estou começando falando de pilares, tá, pessoal? Para colunas, com a seguinte relação: o comprimento da coluna, aliás, a altura da seção transversal, dividida pelo comprimento da coluna, terá estes resultados aproximados. Por exemplo, entre 10 e 15 metros de comprimento, nós temos 1/15 a 1/18, a relação H sobre L. A partir de 15 até 20 metros, a nossa relação H sobre L será 1/17 a 1/20. Maior que 20 metros,
1,19 a 1,22. Apesar de não ser um pórtico de vigas e tesouras inclinadas, eu estou colocando aqui o método do Rebelo, onde ele fala que a altura da viga desse pórtico aqui tem que ser em torno de 3 a 4% do vão, e a altura do pilar da coluna, da seção transversal, tá? A altura da seção transversal aqui tem que ser ou a altura da viga, ou H, que é o comprimento aqui, a altura do pórtico, sobre 25 avos. Você adota aqui o maior. Pessoal, nós temos métodos por ábacos e gráficos, aqui do Valdir Pignata Silva, professor também, do Fábio Panoni. No livro, está no final das referências, eu não lembro exatamente o nome do livro, mas ele dispõe de diversos gráficos de pré-dimensionamentos de vigas e pilares. E aqui ele está colocando um ábaco que correlaciona carregamento, solicitante axial, e o LF aqui, que seria o nosso comprimento de flambagem. Você plota aqui o seu carregamento, busca o seu comprimento de flambagem, você terá uma linha aqui que será justamente o TF, que é a espessura da mesa. Então já começamos a abordar aqui critérios de pré-dimensionamento que começam a discriminar as características da seção transversal. Se você está desenvolvendo um projeto arquitetônico, não é muito importante você saber a espessura da mesa. Agora, se você começar a fazer um pré-dimensionamento com o intuito de estimar pesos, você precisa saber de forma mais detalhada as características dessa seção transversal. Não basta apenas saber que a gente vai usar de 3 a 4% do vão, uma altura da viga. Então você já começa a buscar por critérios mais refinados. Aqui para pilares, passei deixa eu voltar. Para pilares, nós temos um critério que muitos projetistas utilizam. Esse critério ele é ventilado, ele nem tem autor. Na verdade, a norma ela usa isso como uma verificação de estado limite de serviço, que é o índice de esbeltez. Mas muitos projetistas utilizam desse recurso para pré-dimensionar em etapas preliminares. O que é a esbeltez? A esbeltez, você pode entender a esbeltez como quanto maior for o índice de esbeltez, mais suscetível é o elemento comprimido a uma instabilidade, a uma flambagem. Então nós limitamos por norma o índice em 200 para elementos comprimidos, axialmente comprimidos. E essa norma, a 8800, ela trará essa fórmula aqui, que tem um coeficiente de flambagem, o comprimento geométrico não travado e o raio de giração. O K, ele está diretamente correlacionado com o tipo de vinculação. Nós teremos um comprimento de flambagem diferenciado em um elemento bem engastado, em um elemento engastado articulado, engastado, mas com translação livre. Percebam que aqui vai influenciar se você tem um contraventamento limitando a translação aqui ao longo desse plano. Então, você coloca os valores de K relacionando aqui, por exemplo, um poste engastado solto, relacionando o sistema de vinculação às condições de contorno do seu elemento. Essa parte é a parte mais difícil do pré-dimensionamento, porque determinar o K, apesar de ter essa tabela simplificada, nem sempre é fácil, porque nós temos que ver o que tem de rotação envolvida e translação, e às vezes nós temos ligações semi-rígidas que não se comportam nesse mundo ideal aqui, então nem sempre é tão simples. Mas a dificuldade aqui desse pré-dimensionamento é determinação do K. O raio de giração é uma característica mecânica da seção transversal disposta na tabela de perfis W, e é importante que saibamos como interpretar a tabela, pessoal. Não é só a área da seção transversal, o TF, o TW, o D, o H. Temos lá diversas propriedades geométricas da seção transversal que são importantes na análise mecânica do perfil. Entenda que o raio de giração, quanto maior for o raio de giração, menos suscetível o elemento é
a flambagem, é inversamente proporcional aqui. E nós vamos justamente pré-dimensionar pelo raio de giração. Por quê? Porque ele é disposto na tabela. Eu vou adotar um valor um pouco conservador de 100. Eu vou estimar aqui o meu K, baseado no meu elemento estrutural. Eu tenho um comprimento geométrico. Dessa forma, eu encontro o raio de giração e busco um perfil na tabela. Esse método, ele basicamente seria isso. Bom, o Margarido, ele traz um outro critério análogo aqui, simplificado, onde ele fala que para pórticos rígidos, ou seja, hiperestáticos aqui, nós pegaremos 80% do vão aqui da viga e multiplicaremos por 1,15 a 1,25 avos para encontrar a altura desta viga. Isso se for hiperestático. Agora, se for isostático, ele fala que você pode considerar o vão inteiro. É um método de relação direta simplificado. Por que 80%? Porque nós temos aqui o gráfico de momento positivo, e aqui nesse ponto, geralmente em torno de 10% do apoio, fica o ponto de inflexão, e aí passa para momento negativo. Aqui nós temos para vigas o método do Pignata Silva, também, do Fábio Panoni. Também é um método gráfico, de ábaco, mas um pouco complicado de se usar, porque você precisa ter um livro, né? Então, nem sempre você tem um livro para utilizá-lo. E aqui você vai ter que entrar com o momento sobre o módulo de resistência, e aqui embaixo o LF sobre BF, plota e terá a relação D sobre TF. É um método bastante preciso, mas você precisa ter o livro na mão para usar, e também nem sempre você tem as solicitantes, o W, então ganha na precisão, mas o uso não é tão fácil. O método de módulo plástico é um método também aí ventilado pelos projetistas aí do mercado, e eu vou passar um slide para explicar a diferença de módulo elástico e plástico, que também estão dispostos aqui, né, na tabelinha. Ó, nós temos aqui o D, o BF, o TW, o TF, HD, a área, e às vezes nós paramos por aqui, né? Pessoal, tudo que tem aqui para frente é extremamente útil. Nós precisamos entender por que a inércia em torno de X é maior do que a inércia em torno de Y, o que é o W. Aqui o raio está um pouco desfocado, mas aqui é o raio de giração, né, em torno de X, e o Z e o W. Bom, vamos lá. Nós temos aqui um aumento progressivo de um carregamento sobre uma viga fletida. Então, ele começará solicitando uma tensão de compressão na fibra superior aqui, uma tensão de tração, até o momento que chegará na fibra mais solicitada a tensão de escoamento deste aço. Aqui embaixo também, aqui escoando por compressão, aqui por tração. Neste momento, começa a plastificação, que nós chamamos que sai do regime elástico e entra no regime plástico, aqui neste ponto. Percebam que a relação linear aqui, de distribuição das tensões até a linha neutra. Neste momento que inicia a plastificação, estou saindo do regime elástico, nós temos o W, que é o módulo elástico de resistência. O W de X, ele é o momento de X sobre Fy. Você pode entender W e Z como são características, propriedades geométricas do perfil, que mostram o quão resistente o elemento é à flexão. Então, se você pegar esta viga e continuar carregando, ocorrerá aqui a plastificação dos outros trechos, demais trechos adjacentes da seção transversal, aqui também, até o momento que forma o que chamamos de rótula plástica, que é justamente toda a plastificação da seção. Neste momento aqui, nós temos o Z de X, né, nesse caso, que é o módulo de resistência plástico, que é dado como momento de plastificação sobre o F de Y. Então, como o Z de X é um parâmetro geométrico análogo ao W,
que está disposto na tabela de perfis, nós vamos pré-dimensionar vigas por ele. Como? Eu vou pegar aqui e majorar a minha solicitante em 55%, é um coeficiente de majoração aqui, já buscando aproximar do que nós usamos no projeto, e vou dividir pela tensão de escoamento. Isso me dará um valor de z de x, e eu já tenho um parâmetro para utilizar na minha tabela e buscar um perfil. Eu coloquei aqui que é recomendável fazer uma análise complementar de SBOTs para tesouras com esforços laterais. Por quê? Porque no meu modelo eu percebi que quando na combinação de vento lateral, eu estava com muita compressão na minha tesoura. Então, eu fiz uma verificação de SBOTs, assim como a gente faz em pilares, que é também elemento comprimido, para complementar este pré-dimensionamento. Então, mais para frente a gente vai ver isso. Eu vou passar agora por 2 exemplos rápidos que eu analisei aqui para utilizar esses critérios que eu acabei de falar de pré-dimensionamento. O meu primeiro é um galpão de 10 metros de vão, pórtico de 10 metros de vão, 5,5 metros de altura. Eu coloquei uma inclinação de cobertura de 10%. A velocidade básica de vento adotada aqui foi de 40 metros por segundo. Eu retirei os esforços de vento de um programinha do pessoal da Universidade de Passo Fundo, do Visual Ventos, e recheguei aqui nesses esforços com CPI 0, coeficiente de pressão interna, vento 0 grau e vento 90 grau, e estes coeficientes F1, F2 e F3 para determinar estes esforços. Muito bem, eu tenho aqui, já no meu CEngineer, os resultados parciais aí do que eu obtive. O meu pórtico é um pórtico de ligações rígidas. Eu coloquei rígido com base coluna e tesoura coluna para buscar realmente um estado de solicitantes máximas. E aqui nós temos aqui, quando o vento está a 90 graus, um carregamento lateral nesse pórtico, uma resultante global dos esforços dos outros elementos. Então, quando o vento passa aqui, eu tenho, considerando que totalmente fechado, sem abertura a bala-vento aqui, não tem sobrepressão interna, apenas um CPI de 0 ou menos 0,3, de acordo com o meu 23. Eu estou aqui com sucção em cima, sucção aqui também no outro plano, e sucção aqui a solta-vento, que é o outro lado do sentido do vento atuando. Essa foi a combinação mais crítica que eu fiz para este exemplo. E aqui um gráfico de momentos fletores, né? Quando esse vento bate, nós temos essa deformada aqui, e acontece esses momentos, apenas para figurar o que está acontecendo. O que geralmente nós verificamos, e eu verifiquei nesses exemplos aqui, a resistência axial de compressão, NCRD, resistência à flexão em torno do eixo de maior inércia, MXRD, e a verificação de esforços combinados de flexo-compressão. Isso para pilares. Para vigas, eu verifiquei o momento em torno de X, o momento resistente em torno de X, e a resistência a cisalhamento, além dos estados limites de serviço também, que foi verificado. Muito bem, dimensionado esse galpão com essa situação de carregamento, eu obtive esta ordem de eficiência para perfis. Onde o perfil mais leve que atende para a viga é o W200 por 26,6. E ele está com 26,6 kg por metro linear. E aqui eu disponho até o 10º perfil mais eficiente no critério de peso por metro linear. O meu momento solicitante máximo em X foi de 3.324 kNm e minha cortante máxima de 2,2 toneladas aproximadas. Para os pilares, eu obtive uma solicitante NCSD de 2 toneladas aproximadas de axial e uma flexão de 4.780 kNm. E aqui eu já quero quebrar alguns mitos, e geralmente a gente ouve isso, fala que quando bate vento até traciona a base, e realmente pode acontecer, pessoal, porque
Percebam aqui, a minha ordem de eficiência, o meu primeiro perfil foi um W200 por 31,3. A resistência à compressão dele é de 219 kN. Mas eu estou utilizando 21 kN, que representa 10% do uso da capacidade do perfil. Então, é muito pouco quando se fala de coluna. Mas por que eu estou utilizando ele, então? Porque a resistência à flexão é de 5.150 kN/cm. E a minha solicitante é 4.780. Isso me mostra que eu estou utilizando 93% do uso da capacidade à flexão. A verificação de esforços combinados tem que ser menor que 1, tá? 0,98. Então percebam que para galpões leves, o limitante geralmente acaba caindo sobre a flexão. Então é muito pobre, eu nem coloquei aqui um pré-dimensionamento simplificado de tensão admissível. Eu não vou pegar esse carregamento aqui, vou dividir pela área da seção transversal, colocar a tensão de escoamento lá e escolher pela área. E uma relação de D, a altura do perfil máximo. Não funciona bem assim. Então, as flexões acabam sendo preponderantes aqui nesta situação. Eu usei apenas de nível didático, quando eu fiz esse exemplo aqui, um A36, mas vai ser análogo à análise ao A572, onde eu vou apenas mudar a propriedade do material. Mas o resumo aqui é que para aquele meu galpão de 10 metros por 5,5 metros, eu estou com W200, acho que 5 metros de espaçamento entre pórticos, velocidade básica de vento de 40 metros por segundo, eu estou com W200 por 31,3 e uma viga de W200 por 26,6. Uma vez que eu tenho os perfis mais econômicos que são dimensionados, o que eu vou fazer? Opa, eu sei qual que eu preciso usar. Eu vou pegar os critérios de pré-dimensionamento agora, vou pré-dimensionar e vou comparar com estes. Basicamente é isso que eu fiz aqui. Então eu vou começar pelo Margarido, que ele fala 1,15 avos, 1,25 avos lá do vão para vigas. Eu utilizando, se não me engano, no fim eu deixo mais explícito e eu retorno nesse. 1,15 avos, eu acredito. Ele está pré-dimensionando o 17º perfil nesse caso aqui. Então não é muito ruim, mas é uma análise de altura útil, simples. Então vocês percebam que tem uma variação de peso significativa aqui. O método do Pignata Silva e do Fábio Panoni, ele é muito eficaz. Os gráficos dele são muito bons para pré-dimensionar. E ele pré-dimensionou para a viga o terceiro perfil. Eu escolhi um H aqui, geralmente não é usual escolher H para a viga, mas foi o primeiro que eu peguei, lá que aparece na tabela, e o peso é muito aproximado. Então os métodos de ábacos do Pignata Silva e do Fábio Panoni são excelentes. O módulo plástico, que é justamente o V de X que a gente falou lá, que está disposto na tabela de perfis, ele pré-dimensionou o terceiro perfil também, exatamente o mesmo perfil que a tabela do Pignata e do Panoni encontrou. Para pilares agora, eu estou aqui com o método de Abacus pelo Valdir Pignata Silva e o Fábio Panoni, e ele pré-dimensionou o 11º pilar na ordem de eficiência lá. E para o método de esbeltez, que eu justamente pego o raio de X e busco na tabela, eu consegui uma ordem de eficiência de quinto lugar nos perfis. Aqui 11º, aqui 5º. Se eu for lá atrás, na tabela de colunas, é esse aqui, ó, pelo raio de geração. Importante. Eu utilizei aqui e eu percebi que para esse sistema construtivo de galpão simples, de perfis laminados, de alma cheia, eu estou considerando o K igual a 2. O índice de esbeltez 100, o K igual a 2, eu tenho um comprimento geométrico, determino o raio de geração e busco na tabela. Um resumo aqui do que eu fiz. O método Margarido, que é 1,15 avos do vão para a viga, nos dá um D.
que pré-dimensionou o 17º perfil. O Pignata Silva, para vigas, demonstrou muito eficiente, pré-dimensionando o terceiro. Para pilar, eu entendi que como o galpão é muito leve, ele não se tornou tão eficaz porque pode ser que sejam para estruturas mais robustas e mais pesadas. Por isso que eu acho que fugiu um pouco aqui chegando no 11º. Então, mas mesmo assim, é um número bastante bom para este caso. O Zacarias, Chamberlain, o Ficanha e o Fabiani, eu coloquei em capacidade de determinação porque ele parte de 10 metros e meu pilar tem 5,5 metros de altura. Então não tem como eu utilizar esse método. O Rebelo, eu coloquei em capacidade de determinação porque, no meu caso, aqueles 3 a 4% não pré-dimensionou um perfil que passa na verificação final do estado limite último. Então eu desconsiderei o método. E para o pilar, 1,25 avos da altura, se demonstrou um pouco não tão eficaz para galpão simples de perfis laminados. O módulo plástico, né, que eu determino um raio de X, um raio de giração, e vou na tabela, ele pré-dimensionou o terceiro perfil mais econômico, que pode ser usado nesta viga, e o índice de esbeltez para a coluna, ele pré-dimensionou o quinto, que é, perdão, o módulo plástico W de X, tá, pessoal? O Z de X, eu pré-dimensionei o terceiro, e o método de esbeltez, pelo raio de giração, eu pré-dimensionei o quinto. Bem, eu vou agora fazer mais um exercício rápido com vocês, que é um outro modelo. Aqui eu aumentei o vão, coloquei para 15 metros, e a minha altura é 8 metros. Mesma situação aqui de vento lateral, que geralmente eu percebi que nesse caso acabou sendo uma combinação mais crítica. Um vento lateral fletindo aqui essas colunas, tá? Comprimindo um pouco as vigas também. Aqui estão meus esforços laterais de vento, aqui um pouco uma sobrecarga adicional. Eu tenho aqui, isso aqui foi feito no CIE Engineer, tá, pessoal? Eu tenho aqui uma envoltória de momentos fletores com e sem a atuação do vento. Então, quando o vento atua, eu vou ter aqui esse momento máximo de 97,69 kN. Ele está fletindo aqui, né? Esta coluna, todo este pórtico, ele vai estar causando esse momento vermelho aqui, que vai acabar fazendo aqui um momento negativo também. E quando o vento não atua apenas com os pesos próprios e carregamento adicional, eu tenho uma outra situação. Então, o que nós temos aqui é uma envoltória de momentos máximos para as combinações, com e sem vento. Aqui também no CIE Engineer, um gráfico de deformações para estado limite de serviço. Eu obtive aqui uma deformação máxima de 2,6 centímetros aqui no ponto mais alto da nossa tesoura. Percebam que é importante a gente entender a deformada da coluna para determinar um K. Porque isso depende muito das rigidezes das ligações. Então aqui nós temos não é bem um poste, né, mas tem um impedimento de rotação, então isso é bastante complexo, então vai muito pela perspicácia, vivência e prática do projetista. Muito bem, então vamos pré-dimensionar primeiro os pilares pelo método da esbeltez, considerando que ele tem 8 metros de altura, limitando a 100 o índice de esbeltez. Eu vou encontrar aqui com o K igual a 2, que eu adoto para esse caso, um raio de giração de 16 centímetros. Eu vou na tabela. Isso aqui é um adicional, tá, pessoal? É importante você mesclar, de acordo com seus usos e práticas aí, alguns métodos para você chegar num perfil final pré-dimensionado mais próximo daquele que irá ser calculado. Eu geralmente vou colocar aqui em torno de 1,20, 1,25 avos da altura do vão, a altura da coluna, a altura da seção transversal. Então, por exemplo, chega um momento aqui no raio de giração de X que passa de 15, mas aí você vai descendo aqui e vai aumentando. Poxa, mas qual que eu vou escolher, né? Então, eu geralmente escolho aqui o que está respeitando essa relação. Eu tenho 8 metros de altura.
1/20 disso é 40 centímetros. Então eu escolhi aqui um W410 por 46, que tem um D de 40 centímetros e respeita o meu raio de giração. Então eu vou adotar nível de pré-dimensionamento, não substituir o cálculo, um W410 por 46,1. Para a viga, eu utilizei dois métodos, por quê? Porque eu percebi que estava acontecendo muitos esforços axiais no elemento. Então, eu fiz pelo modo de resistência, né, que geralmente a gente faz por vigas, majorando o momento solicitante, dividindo pela tensão de escoamento do aço, que nesse caso é um A572, e aqui deu 253, o que é baixo, mas que tecnicamente poderia atender. Só que, como eu vi que o elemento estava comprimido, eu também fiz a verificação de SBOTs com um raio de giração e eu decidi atender esses dois critérios, onde o raio de giração maior que 15 é esse daqui e o meu Z de X com 737 também é maior que 250. Não precisa ser exatamente próximo aqui, é bom que esteja, mas como o elemento é comprimido também, eu decidi ir também pelo raio de giração e índice de SBOTs. Aqui eu não escolhi o de cima porque é um perfil H, e também percebam que é muito, muito pesado. Apesar de ser a altura menor, é justamente aquilo que eu falei, é para usado em colunas com muitas solicitantes de flexão, de compressão axial. As espessuras dos elementos são bem elevadas, larguras também. E aqui eu escolhi um W410 por 38,8 para a minha viga. Muito bem, no CIE Engineer, eu peguei o meu pórtico, modelei com esses perfis pré-dimensionados, com os esforços que eu mostrei anteriormente, rodei e perguntei para o software qual o uso de capacidade do meu perfil que está ocorrendo. E percebam que eu tenho 48% de uso máximo aqui, uso da capacidade resistente do perfil, 70%, 74% e aqui chego a 83%. Então, demonstrou-se ser um resultado bastante satisfatório. Daniel, é aplicável para outra situação? Por exemplo, o mezanino. O mezanino geralmente não tem esforço predominante lateral. Então, você tem que fazer uma análise mais criteriosa e tentar entender quais que são os critérios de pré-dimensionamento que possam atender este exemplo. E perfil de chapa dobrado? Não. Perfil formado a frio não é pela 8800, é pela 14762. São elementos mais esbeltos, chapas delgadas suscetíveis a flambagens locais destes elementos. Então, falar em critérios de pré-dimensionamentos de perfis formados a frio já é um pouco mais complexo e também não é tópico desse estudo. Bem, eu vou agora abrir o CIE Engineer e vou mostrar basicamente como é que eu retiro esses esforços, vejo, interpreto os resultados que estão acontecendo lá em um modelo que eu tenho aqui. Esse modelo ele foi cedido pelo Marcelo Fontes. Marcelo Fontes é da ProSteel Consulting. É um projeto real. Eu pedi para o Marcelo, falei, Marcelo, me empresta um modelo seu para eu apresentar para o pessoal aqui do que você está fazendo no CIE Engineer. E ele cedeu isso aqui para apresentar para vocês. Nós temos aqui um galpão de um atacado. Aqui, se não me engano, são 60 metros de largura aqui e trocentos metros aí de extensão. Bastante grande. Nós temos aqui um mezanino com steel deck. Temos aqui uma parte frontal aqui com uma cobertura. Temos, então, aqui viga mista. Temos chapas dobradas aqui, perfis formados a frio. É uma estrutura bastante completa. O que eu quero mostrar para vocês é como é que eu tiro esses esforços aqui no CIE Engineer. Eu vou isolar aqui um desses pórticos. Vou pegar esse sistema portante aqui e vou isolar ele.
Muito bem. Quero a visão em X. E temos aqui um sistema, um pórtico aqui de 3 segmentos. Eu vou pegar aqui esse sistema total e eu quero ver o que está acontecendo com ele de tensões. Eu tenho algumas classes de combinações aqui, tanto combinações que eu posso montar, aí que o Marcelo fez diversas para vento X, vento Y, peso próprio, enfim, todos os esforços que estão atuando. Eu tenho casos de cargas isolados, como peso próprio, ventos, pisos e por aí vai. E as classes de carregamentos para estados limites últimos ou de serviço. O software faz sozinho as combinações, você pode parametrizar, escolher os parâmetros ou os parâmetros de norma que já vem, ou você pode fazer as suas próprias combinações. Eu quero então ver esse resultado de tensões. E eu estou aqui, percebo mais uma vez aquilo que eu sempre falo. Tentem interpretar, mesmo sem estar no software, olhando para o elemento estrutural ali na prática, qual que é a deformada dele, para você talvez conseguir determinar o que está acontecendo. Perceba que quase a rotação aqui, existe uma certa rigidez na rotação, mas não é tão rígida para translação, quase não ocorre translação aqui, mesmo para uma combinação última com o vento atuando. Então, é mais sensível a rotação do que translação. Então, isso te ajuda a começar a pensar na rigidez do elemento. Evidentemente, isso aqui é uma escala exagerada, né? Eu posso ir alterando aqui de acordo com o meu critério, e eu consigo ver aqui os locais de tensões máximas, nesse caso aqui, uma tensão de tração aqui elevada no momento negativo aqui desse pórtico. Vamos ver os deslocamentos aqui para uma combinação de serviço quase permanente. Selecionar aqui o meu pórtico. Eu posso ver esses resultados tanto no modelo completo quanto nos elementos isolados, como eu estou fazendo aqui. Percebam que ele está com deslocamento aqui, uma faixa máxima nesse vão de 5 centímetros, 5,5 centímetros, mas lembrando que aqui tem 20 metros. E isso para essa combinação. Tudo bem? Então, eu quero ver agora as minhas forças internas 1D. E eu vou pedir aqui, seleciono o que eu quero ver, vou pedir aqui o meu para estado limite último, né, minha combinação dos meus momentos. E aqui aparecem as envoltórias máximas de momentos atuando, onde eu tenho aqui, em cada elemento, momentos negativos, positivos, a envoltória de acordo com as combinações. Vou querer ver se está acontecendo aqui esforços normais. Seleciono primeiramente o que eu quero ver. Perceba que tem aqui um pico máximo aqui de 10 toneladas aqui de esforço axial para alguma combinação que acontece. Então, é interessante, por isso que eu fiz a verificação de esbelteza no outro pré-dimensionamento. Temos aqui uma coluna com 2,3 toneladas de carregamento máximo. Isso aqui são envoltórias de carregamentos axiais. Eu vou pedir aqui, o que eu posso ver? Posso ver a cortante, os esforços de cisalhamento, em torno de Z. As envoltórias de esforços de cisalhamento. E eu posso pedir isso para qualquer local do meu modelo, qualquer ponto que eu quiser, qualquer elemento isolado ou para o modelo completo. O que eu vou fazer agora é verificar se uma dessas colunas está passando para as verificações de estado limite último. Eu vou pegar essa coluna aqui, de um sistema importante, e vou isolar ela. Estava selecionado tudo, deixa eu voltar aqui. ESC, agora eu vou selecionar apenas ela. Muito bem, eu tenho aqui a minha coluna, e eu quero verificar se ela está passando para estados limites últimos. Eu vou vir aqui no meu aço, verificação de norma, e vou verificar para a norma 8800, minha norma brasileira, para uma classe de combinação do estado limite último, se esse elemento está passando. Peço o resultado.
que ele está me falando aqui? Ele está me dizendo que o uso da capacidade máxima desse perfil é 73%. Até esse ponto, porque aqui é solto, né? Tá, a ligação está aqui. Aqui já é outro segmento de elemento. Então eu estou com uma utilização máxima aqui de 73%. Se eu quiser ver isso detalhadamente, eu vou pedir aqui uma saída detalhada de um memorial de cálculo e vou pedir para visualizar. Muito bem. Ele está regenerando aqui a nossa memória. Se você pedir para o modelo inteiro, ele vai colocar todos os elementos separadamente aqui, mas eu pedi só desse elemento. Ele é uma coluna de 13 metros de altura, com essa combinação aqui de peso próprio, carregamento, solicitantes, piso. Com essa combinação, a seção é SW530 por 66. Eu tenho aqui as características do meu aço, que é um A572 aqui. Tenho meus dados de entrada, esforço axial, momento de cálculo aqui em torno de X. Não temos relevantes momentos em torno do outro eixo. Temos os cisalhamentos aqui que ocorrem. Torção. A verificação de esbeltez, ok. Vamos entrar, ele vai e entra aqui no anexo E da norma, onde vai dar as minhas forças axiais de flambagem elástica em torno de X, em torno de Y, em torno de Z. Lembrando aqui, para quem não sabe, ele vai calcular em torno de cada eixo, flambagem em torno de X, em torno de Y e em torno de Z, ao longo de rotação, e ele vai pegar o menor valor. Ele pega o menor valor dos três. Ele vai para o anexo F, começa a verificar parâmetros de esbeltezes de mesa, alma, continuando a verificação aqui de locais de esbeltez, fatores de redução, né? Aqui, como eu tenho 1, eu não vou ter que reduzir, porque não tá tendo flambagem local. Ele vai calcular fator de redução de flambagem global e vai verificar aqui o meu NCRD, que o meu NCRD está com 847 kN. Por que está baixo aqui? Porque se eu for lá no NSD, 101, 10 toneladas, eu tenho 80 toneladas de resistência aqui. Então, para compressão pura, ok, tá com folga, mas aquilo que eu falei, são colunas que também sofrem flexão. Por isso que a gente tem que entrar na flexão, em torno de todos os eixos, dos dois eixos. Então, vou ter a flexão em torno de X, ele calcula o CB, aqui as propriedades geométricas, né, do perfil, faz a verificação de parâmetros de mesa, de alma, entra em flambagem de alma aqui, faz a verificação do MRD para não ter flambagem local de alma, faz a verificação de flambagem local de mesa, também vai fazer a flambagem lateral por torção, que geralmente é um limitante para a viga, principalmente para a coluna. Por quê? Porque depende de comprimento destravado. Eu estou com um LB aqui de 4, a minha altura é 13, mas eu estou com um comprimento destravado de 4. Então, meu MRD aqui é de 36 mil kN/cm, enquanto minha flambagem por mesa e por alma está com 49 mil. Então, geralmente, acaba sendo por FLT que você acaba definindo o MRD. E como a minha solicitante lá está em torno de 20 alguma coisa, deixa eu lembrar aqui. Momento solicitante em torno de X, 24 mil. Meu MRD lá estará com 36, eu estou com um uso de capacidade aqui de 67%, que está razoável. Entro em flexão em Y, mesma coisa, flambagem de mesa, faz a verificação, vou para a parte de cisalhamento, faço a verificação de cisalhamento do perfil. Geralmente, o cisalhamento não é o que impera para vigas e colunas, né, que está até baixo. Cisalhamento em X. E eu faço a verificação de tensões combinadas, dando o fator aqui de 73% de uso de capacidade do perfil. Bom, isso aqui foi mais para mostrar como é que eu utilizo o SIA Engineer, usando o modelo aqui do Marcelo, né, que ele gentilmente nos emprestou, e também para falar um pouquinho sobre pré-dimensionamento.
Eu quero agora, faltando 10 minutos para acabar, passar a palavra novamente para o Júlio, para abrir para dúvidas, questões e sugestões que vocês possam ter. Lembrando do que? O que eu queria que ficasse nesse webinar? Que você precisa, de acordo com os seus projetos, estipular e determinar critérios de pré-dimensionamento que são mais usuais na sua vida prática. É muito útil quando você vai fazer um orçamento ou algo, ou começar a etapa de dimensionamento clássico, que você vai começar verificando por um perfil. Então você não vai simplesmente chutar um perfil, você irá utilizar critério de engenharia para pré-dimensionar, não apenas os critérios geométricos, aqui é 1/20 avos, aqui é 3 ou 4% do vão. Começa a utilizar toda a tabela de perfis, toda a tabela de geométrica dos perfis, porque todas as informações que estão dispostas ali são úteis. O W, o Z de X, o raio de giração. Você entendendo para que servem estas informações, você começa a ter uma maior facilidade nos seus trabalhos. A minha conclusão aqui é que um método de pré-dimensionamento por módulo plástico, ele é bastante eficaz, majorando em 55% o momento solicitante. Você pega um Z de X e pode pré-dimensionar pela tabela. E para pilares, o que eu costumo utilizar, geralmente é o índice de esbeltez limite, eu limito em 100, determino 1K e parto pelo pré-dimensionamento usando o raio de giração. E eu acabo utilizando ali ou a mescla de um ou mais dos métodos, ou o conjunto deles, e assim eu começo a ter uma ideia daquele perfil final que será calculado. Você sabendo isso, você começa a, mesmo em campo, começar a entender por que o perfil é tão robusto naquele sentido, não naquele outro, e quando é que você usa esse ou aquele outro perfil. São ferramentas úteis na nossa vida profissional. Agradeço demais a participação de todos vocês. Acho que foi uma hora dessa manhã bastante produtiva. Agradeço demais a você, Daniel, por você dividir seu conhecimento e pelo incrível trabalho que você faz de difundir cada vez mais conhecimento sobre estrutura metálica, sobre estruturas de forma geral, para aumentar o acesso, né, dos nossos estudantes, nossos profissionais a cada vez mais conteúdo e fazer com que cada um de nós realmente seja melhor, né, do que a gente faz no dia a dia. Acho que melhorando um pouquinho a cada semana, a gente tem um impacto enorme na vida de cada um de nós e na vida desse país, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Alguma colocação final aí? Obrigado, Júlio, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, vocês que estiveram aí conosco. E qualquer coisa, me manda mensagem lá. Eu sou bastante ativo no LinkedIn. Pode me mandar uma mensagem box lá que eu respondo. E terei o maior prazer de falar com cada um. Tá bom? Valeu, gente. Excelente. Tudo de bom para vocês aí. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.